Folha TV, apoio Plainge. Um ano administrando Londrina, uma das maiores cidades do sul do país. É possível seguir apenas critérios técnicos para governar? Como o prefeito vai reagir às futuras alianças partidárias nas próximas eleições? E mais, o que mudou na vida pessoal de Alexandre Quireffe? Prefeito, a primeira pergunta é de ordem pessoal. Sim. O que mudou na sua vida nesse primeiro ano? O que o Alexandre Quireffe fazia que o prefeito Quireffe não consegue fazer mais? Eu vivo muito mais em ambientes fechados do que antes, né? Isso aí, eu sempre tive uma vida muito mais ao ar livre, né? Até pela natureza da minha atividade principal, e com muito menos gente ao meu redor, né? Não que seja um ambiente de grandes confraternizações, né? O ambiente onde o prefeito fica. Mas é um ambiente fechado, né? Ele não é mais ao ar livre, e eu tenho muito, né? Eu interajo com muito mais pessoas. Mas de uma certa maneira tem uma solidão similar. Com quais momentos assim? Não, porque no final, como a última palavra, né? Ou melhor, a última instância de muitas decisões acaba sendo do prefeito, esse momento é um momento solitário, por incrível que pareça, né? A gente conversa. Então, você quer que eu te fale? A quantidade de trabalho está similar, eu sempre trabalhei muito, mas basicamente acho que é essa a diferença. O ambiente fechado e conversar mais, né? Eu converso bem mais do que antes. Legal. Prefeito, na campanha o senhor apontava como um diferencial o fato de não ser político. Exato. Né? Passado um ano... Ser político profissional. Isso, exato. O senhor usava essa expressão, político profissional. Passado esse ano, após muitas reuniões com ministros, governadores, relacionamento com a própria Câmara de Vereadores, quanto hoje o senhor se considera político? Não, eu sempre tive uma atuação política e muito intensa. Quando eu fui presidente da Rural, a Rural pratica política classista com muita intensidade. Então, a interação com governadores, secretários e ministros, eu já tinha uma experiência, vereadores inclusive, eu sempre tive essa... Isso não é novidade para mim. E eu continuo não sendo um político profissional, agora exercendo um cargo político de forma institucional, né, natural. Mas o político profissional é aquele que usa a política para se perpetuar no poder e trabalha em torno de projetos de poder, não em projetos de governo. É esse o sentido pejorativo que eu uso a expressão político profissional. E eu não me incluo nesse tipo de gente, não. Eu sou um político, como todos nós somos, e estou exercendo um cargo, agora através de um processo eleitoral, mas mantendo aí essa visão de ser bem idealizada mesmo, de ser um momento da vida, de colaboração com a sociedade, e motivado por idealismo, por altruísmo. Isso não abro mão. Prefeito, na composição do secretariado, é possível obedecer apenas critérios técnicos, que foi o que o senhor priorizou e pregou desde a campanha eleitoral? Sim. Ou precisa também nomear secretários levando a política em conta? Ou seja, dá para fazer um secretariado só técnico ou tem que ter a política no meio também? E eu já aproveito e pergunto para o senhor pensa em algum tipo de reforma a partir do próximo ano? O critério continua sendo técnico. Esse é o critério, as nomeações são baseadas na aptidão ao exercício da função e não a uma indicação política. É isso que... Esse governo não é um governo de coalizão, é um governo de posição. As pessoas estão em torno de um projeto de governo e não em torno de um projeto de poder. Então isso realmente cria essa possibilidade de nós buscarmos pessoas que têm aptidão para exercer determinada função. Isso eu vou manter. Não existe essa possibilidade de mudança.
das pessoas ocuparem seus cargos em função de algum tipo de contrapartida política tradicional, partidária. Isso não faz parte dos meus planos. Com relação à mudança do secretariado, elas virão com certeza. Então, certamente no IPU, né, até porque o Sandro tem um compromisso só até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, ele volta, na verdade, ele sai de férias e já não volta mais ao IPU. Também na chefia de gabinete. E agora, nessa última semana de governo, né, do ano, eu faço uma análise, uma avaliação junto com cada secretário. Porque existe as metas que foram estabelecidas, nós vamos fazer uma avaliação se elas foram atingidas, a maioria delas eu já sei que foram. E agora vamos ver se nós fazemos um novo acordo de estabelecimento de novas metas, o que é fundamental, né? Para que a gente possa dar continuidade, até porque eu não sei se todos os secretários têm essa vontade, né, de dar continuidade, porque o compromisso é até agora, né, estabelecer as metas atingidas, agora faz uma reavaliação, mas é possível que haja mudança sim, naturalmente. Prefeito, nas eleições de 2014, o partido do senhor, o PSD, já manifestou apoio, o presidente do PSD, né, o Gilberto Kassab, já manifestou apoio à candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Se o senhor recebeu uma ordem, orientação do PSD para fazer campanha, apoiar um candidato, como que o senhor pretende agir no próximo? Eu não recebo ordens desse tipo. Não recebo. Mas pode ser que tenha uma orientação, não? Também não. Não se abre esse tipo de conversa. Não, eu não fui eleito para fazer campanha para ninguém, para me aliar a ninguém e nem me sujeitar a nenhum tipo de política partidária eleitoral. Eu estou em torno de projeto de governo, de princípios e assim por diante. Então, não fui eleito para fazer campanha política. Fui eleito para governar Londrina, então... Mas o senhor há de convir que o nome do senhor hoje no país, dentro do partido, é uma das principais prefeituras do país que o PSD tem. Isso, ano que vem, não vai pesar, de repente, para procurarem o senhor? Pode acontecer, mas realmente eu não fui eleito para fazer campanha para ninguém. Fui eleito para administrar a cidade. E eu vou manter esse princípio. São dois pontos aí para 2014. A prioridade é governar a cidade e o bem para Londrina. É isso. E não projeto eleitoral de quem quer que seja, não pode me atrapalhar ou ajudar, entre aspas, né? As duas palavras. Né? Nem para o bem, nem para o mal. Exato. Então é por aí. Tá certo. Durante uma palestra numa faculdade aqui em Londrina, o senhor chegou a dizer que não pensava em reeleição. É verdade. Procede isso? O senhor não pensa? Não penso mesmo. O meu compromisso são os 4 anos. E é isso que eu estou fazendo. Eu não trabalho com a hipótese da reeleição. Também não vou dizer que não vai acontecer, porque de repente lá na frente as coisas mudam, eu posso mudar meu pensamento, mas realmente eu trabalho para 4 anos de administração. Não fui, da mesma maneira que não fui eleito para fazer campanha para ninguém, muito menos para mim mesmo, né? Fui eleito para governar a cidade 4 anos. Prefeito, a gente fez uma enquete no Bonde durante uma semana sobre a avaliação do seu governo. Eu não fiquei sabendo disso, não votei. Foram mais de 2.300 respostas em uma semana. E houve um equilíbrio entre as respostas. Ótimo, 17%, bom, 25%, regular, 21%, ruim, 15% e péssimo, 22%. O senhor consegue fazer uma análise desses dados? Consigo sim, né? Uma dispersão equilibrada, né, entre todos. Quer dizer, ainda não há uma unanimidade para nada, né? Existem pessoas que foram atendidas de forma satisfatória, outras não. E outras insatisfatórias. E eu acho que é natural para o momento do governo, um ano de governo, acho que está bem razoável. Acho que isso equivale a dizer 63% de aprovação. Ótimo, boa regular. É uma boa aprovação, mas assim, a dispersão também é importante, tem pessoas que estão insatisfeitas e acho que é natural isso aí. Para um ano de governo, acho que é um número, assim, essa distribuição relativamente equilibrada é interessante. Ainda em cima, uma pergunta bem rápida em cima da resposta do público. A gente percebe que o senhor usa muito o Facebook e responde as pessoas até trocam ideias e tal. Como que o senhor avalia essa ferramenta? Porque a gente percebe às vezes assim, o senhor publica alguma coisa e as pessoas respondem completamente diferentes, reclamam de outros problemas. Mas é para isso que serve o Facebook, é para ler, não é para escrever, né? Tem gente que acha que Facebook é lugar para se promover, não é. A gente coloca lá uma informação, mas o importante é a reação.
Eu já fiquei sabendo de algumas ruas que precisam ser duplicadas que eu não tinha nem conhecimento, porque ato contínuo as pessoas apontam, olha, e aqui? Quando você vai terminar? Então, duas ruas lá que eu nunca tinha ouvido falar da necessidade de duplicação. Tem lá aquela lá ali do caminho da UHU, que a gente já conhece o caso. Depois tem a Lucílio de Held, né? E duas ruas lá que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a gente já seleciona isso e vai verificar. Então, nesse sentido, é muito bom. Muito bom. Prefeito, a gente vai falar um pouco das dificuldades agora. Vamos lá. Qual foi a sua principal decepção nesse primeiro ano de governo? Decepção? Acho que não tem nenhuma decepção. Decepção não? Não tem decepção. Se talvez algum dos meus secretários, por exemplo, se envolvesse em corrupção, isso seria arrasador para mim. Assim, aí seria decepcionante, mas não vejo nada nesse. O senhor não se sente decepcionado com a crise na Codel? Não, porque não vai além das capacidades, das ferramentas de... Não, lógico que a gente se decepciona, ver um cidadão com 29 anos de casa cometer uma irregularidade, uma ilegalidade, é decepcionante. Mas aí está lá, 29 anos ali aquela pessoa. Então, no final, eu acho até saudável que tenha sido descoberto. Eu realmente acho isso. É ruim, a gente fica desgostoso, porque atrapalha uma política pública e a desaprovação dessa conduta é enorme. Mas isso pode acontecer, né? Sério, eu ficaria extremamente desapontado se um secretário estivesse envolvido em algum tipo de ilícito. Aí sim. Prefeito, falando um pouco sobre a questão da Câmara Municipal. Sim. Hoje o senhor esteve lá, Hoje. enfim, fez aí todo esse meio de campo com os vereadores, mostrou aí a necessidade de aprovação de alguns projetos, mas eu gostaria de falar com o senhor de alguns projetos específicos que seriam aqueles que vinham para fazer aí enfim, aumentar alguns impostos, o ISS, o IPTU. São projetos que foram retirados de pauta para voltarem a ser discutidos em 2014. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: os vereadores estão contra, né? Alguns se mostraram insatisfeitos, pediram mais discussão. E o senhor acredita que essas retiradas, enfim, para que eles voltem a ser discutidos só no próximo ano, isso seria uma derrota para o senhor? Não avalio dessa maneira, não. Eu acho que é legítimo que o Legislativo tenha conforto para apreciar uma matéria. E se esse conforto não estiver estabelecido, não tem nenhuma possibilidade de ser produtiva uma apreciação. A gente realmente tem que respeitar o Legislativo, e isso eu busquei ao longo do ano, deixar bem delimitadas as atribuições do Executivo e do Legislativo, e respeitar esse tipo de preocupação. E em muitas situações o Legislativo contribuiu demais para o aprimoramento de projetos de lei que nós encaminhamos. Então, não havendo o conforto para uma avaliação e uma votação, é essencial que haja essa possibilidade de uma nova análise, uma ampliação da discussão e com maturidade, eventualmente até arquivar. Porque existe a possibilidade evidente do Executivo não apresentar uma proposta que seja a melhor proposta. Muitas vezes existem outros caminhos que podem ser identificados nessa discussão, e nós temos a humildade de reconhecer e fazer as devidas correções de rumo se forem necessárias. Prefeito, o senhor enfrentou pouca oposição nesse primeiro ano, até que muitos vereadores sempre falavam: vamos dar um voto de confiança para a nova administração. Ano que vem tem eleição, e daí fica mais próximo também de uma eleição municipal. Sim. O senhor acredita que essa proximidade pode fazer com que surja uma oposição e o senhor passe a ter mais dificuldades no Legislativo? Rigorosamente, todos os vereadores lá são de oposição, né? Eu não tenho situação. Na verdade, o que se estabeleceu ali é um Legislativo forte, né, independente e muito propositivo. É isso. E eu não vejo nenhum motivo para mudar em 2014. Essa leitura de que o ano que vem será um ano eleitoral e isso deverá criar dificuldades, eu não concordo com essa análise. Como eu não concordo com a análise anterior de que seria impossível trabalhar com a Câmara sem ter nenhum vereador eleito. Realmente eu acho que trabalhando em torno de projetos que tenham um mérito relevante em favor da cidade, não há o que temer nesse relacionamento. E essa Câmara demonstrou que realmente
ela tem essa independência, essa maturidade e esse compromisso com a cidade. Isso foi claro ao longo do ano. Certo. Voltando um pouco para as questões das que a gente considera dificuldades, em relação ao concurso da saúde, depois de toda a repercussão que teve, hoje o senhor agiria diferente quando surgiram as primeiras denúncias? Teria de repente já cancelado o concurso ou o senhor acha que foi feito o que deveria ser feito mesmo? Não, os ritos eles foram cumpridos, né? O secretário da Saúde ele recebeu denúncias, encaminhou para as apurações dentro da corregedoria, dentro das instâncias que existem dentro de um concurso. E, de forma paralela, o Ministério Público também fez. Agora, a capacidade de investigação do Ministério Público é infinitamente superior à capacidade de uma secretaria, né, da saúde. Eu acredito que a conduta do secretário é seguir o rito que ele tinha à disposição. Ele não tinha outra alternativa. Uhum. A primeira ação por improbidade do governo do senhor, como é que o senhor lida com isso? Olha, a improbidade não se refere a desvio de recursos, é muito importante deixar isso claro. O que o Ministério Público entendeu é que, como esse concurso não foi bem sucedido, custos desse concurso devem ser ressarcidos ao município. E em função disso, isso se enquadra na lei de improbidade. Eu vejo com naturalidade. Optei pela substituição do secretário para preservar um profissional de 30 anos de carreira na saúde pública e a própria secretaria, a própria política municipal de saúde, porque os riscos persistem, né? Dentro de uma operação complexa como é a da reestruturação do Serviço Municipal de Saúde, e uma repetição diante de uma afirmativa tão contundente do Ministério Público de que houve improbidade, seria realmente muito dura com o profissional e com a própria secretaria e com o governo por extensão, né?